Olá, Guardiões 2012, bem-vindos à nossa equipe de Guardiões. Eu sou a tia Eva, estou aqui para dar a lição do treinamento 5 da apostila de vocês. Vocês já têm estudado com a tia Denise as lições passadas e nós vamos dar continuidade na nossa apostila. Abram lá, pegue sua apostila, sua Bíblia, concentre-se no nosso tempo agora e vamos aprender sobre o treinamento 5 da EBD. O nosso treinamento 5 vai falar sobre as disciplinas espirituais, a oração, intercessão e a meditação. O que são essas coisas? O que elas querem dizer? Oração, acho que vocês já sabem. Vocês já estão mais acostumados a fazer. Nós fazemos sempre, não é? Todo encontro que nós temos, que vocês vão estar participando conosco, nós sempre começamos com uma oração, pedimos para alguns de vocês orar e fazemos isso em casa também. Antes das refeições ou quando estamos tendo nosso tempo de encontro com Deus sozinhos ali no nosso quarto, fazemos isso. Fazemos isso também enquanto estamos caminhando na rua ou enquanto estamos conversando com alguém e falando de Jesus para essa pessoa. Estamos mentalmente conectados com Deus, orando, pedindo sabedoria para as nossas palavras. A oração, ela faz parte da vida do crente. Ela faz parte da nossa intenção. A oração não é uma coisa que você pode simplesmente dizer, eu não gosto de orar. Porque orar é falar com Deus. Como você não vai falar com Deus? A oração é a prática da intimidade num relacionamento com Deus. Está falando com Ele o tempo inteiro. Está em oração, em nome de Jesus, no Espírito, falando. E a oração, ela é esse contato. E a Bíblia nos diz lá em Hebreus 5:7, ela diz assim, que mesmo Jesus orou. Jesus, Filho de Deus, que veio a este mundo, falou do reino de Deus, ele orou, falava com Deus constantemente. Diz aqui em Hebreus 5:7 que durante os seus dias de vida na terra, que esteve aqui, Jesus ofereceu orações. Não só orações, ofereceu súplicas em voz alta, com lágrimas. Jesus, ele falava com o Pai de maneira completa e pessoal, em voz alta, até chorando se fosse preciso. Dependendo de como ele estava se sentindo, ele sim usava lágrimas. E ele orava em voz alta, sem medo, sem vergonha alguma de falar com o seu Pai. Porque o versículo fala que ele ofereceu orações e súplicas em voz alta, com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte, o único que poderia salvá-lo da morte, Deus Pai. E ele foi ouvido, pois era reverente e submisso. A oração, ela não deve ser feita de qualquer maneira, com gracinhas, com piadinhas. Eu não sei, às vezes eu tenho muito problema com a minha filha na hora da oração. Ela começa a orar e daí ela lembra de uma coisa engraçada e ela fala na oração como se fosse para Deus rir, talvez. Nós temos que aprender que estamos num momento muito importante. Às vezes aquela brincadeirinha não é necessária e não é reverente também. Eu chamo a atenção dela. Eu falo, Estela, vamos parar. Quando você orar, concentre-se no que está pedindo, concentre-se no que está agradecendo, concentre-se no que você está buscando e com quem está falando. Deus, ele é importante, é nosso amigo, é nosso companheiro, mas ele é uma pessoa que merece reverência. Nós não podemos chegar diante dele com desrespeitos, nenhum tipo de desrespeito e falta de educação. Temos que ser educados com o nosso Senhor, reverentes e também submissos, porque Jesus foi submisso. O que é submissão? Submissão é você aceitar a vontade de Deus. Jesus foi submisso porque ele pediu para Deus livrá-lo da morte da cruz. Mas ele aceitou a vontade de Deus e cumpriu o que ele veio fazer, morrer por nós, para nos salvar dos nossos pecados, para termos acesso ao reino dos céus com Deus. Jesus cumpriu seu papel, orou, suplicou, com lágrimas, com angústias ao Pai, ele foi ouvido e se submeteu à vontade do nosso Deus.
Jesus também intercedeu por nós. A intercessão, ela é uma oração em que você pede por outras pessoas. Você está orando por aquela família que está com problemas financeiros. Você está orando pelo seu pai para ele conseguir aquela promoção. Você está orando pela sua vovó que talvez esteja enferma, dodói e doente. A intercessão é quando você se coloca diante de Deus em oração e pede por outras pessoas. No livro de Efésios, o capítulo 6, o versículo 18 fala assim: orem no Espírito, sempre com... Efésios capítulo 6 fala para nós orarmos no Espírito e sempre tendo em mente, suplicando por todos os santos. Quem são os santos? São os nossos irmãos em Cristo. Mas às vezes podemos também orar por aquela pessoa que não conhece Jesus. Na verdade, precisamos orar por essas pessoas, para que elas tenham um encontro com Jesus como nós tivemos. Então, interceder é isso, é você se colocar na presença de Deus em oração, tendo em mente outras pessoas, até mesmo a sua igreja, o seu país, a sua cidade, a sua rua. Talvez na sua rua você fique sabendo que alguns vizinhos estão ficando muito doentes. Ore pelas pessoas, lembre delas e ore. Pratique a intercessão na sua oração. Outra coisa que vamos aprender hoje é sobre meditação. Você aprendeu o que é oração, você aprendeu que a oração pode ser também de intercessão, e agora você vai aprender sobre meditação. Meditação é uma palavra que vocês até escutam muito, tenho certeza, em filmes, desenhos. Eu acho que vocês até sabem mais ou menos qual é a posição que as pessoas fazem para meditar, mas nós não estamos falando dessa meditação. Nós estamos falando da meditação que nos traz crescimento espiritual. É a meditação na palavra de Deus. É a meditação que traz alimento para o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus que habita em nós nos capacita a entender a palavra de Deus. E assim nós vamos conseguir compreender o que aquele texto bíblico quer nos ensinar. E essa meditação não precisa ser feita só quando vocês estão assistindo esse vídeo ou só quando vocês estão distraídos pensando, lembrei daquele versículo que a tia Eva falou na aula. A meditação é para ser feita constantemente. Para meditar, você precisa ler a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, você vai se lembrar de que você leu sobre aquilo e que aquilo pode ser aplicado na minha vida agora, por exemplo. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conseguimos fazer aplicações diariamente, a cada momento na nossa vida. Às vezes nós passamos por uma dificuldade, nossa, que difícil de resolver. E você lembra daquele versículo e você começa a pensar, nossa, aquele versículo me ensina a agir agora sobre essa situação. Então, meditação, ela é uma palavra que existe na Bíblia. Meditar é um verbo que existe na Bíblia. Lá no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 8, fala para nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. E assim os nossos caminhos vão ser preparados. Caminho, gente, é a sua vida, não é simplesmente uma rua, é o seu caminho, é estar em casa, é estar conversando com amigos. Às vezes aquela conversa está ficando meio perigosa, um pouco santa, e você vai se lembrar do que a Bíblia diz para nós guardarmos a nossa boca, para nós guardarmos a nossa língua, porque às vezes ela é perigosa, mesmo bem pequenininha. Então, meditar na palavra de Deus é usar o que você ensinou todo momento para agir corretamente como um cristão. Então lembrem-se, orar é nosso papel, interceder pelos outros é nosso papel. Para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia sempre e meditar no que ela nos ensina. Cada segundo, a cada momento, tenha esse tempo seu com Deus em oração, intercedendo
e lembrando da palavra de Deus para meditar sobre o que ela quer te ensinar. Muito bem, guardião, essas eram as nossas lições para hoje. Nos vemos na próxima aula. Até lá!